A eleição de um Papa não é apenas um ato administrativo ou político dentro da Igreja. É, acima de tudo, um momento de profundo discernimento espiritual. Desde os primeiros séculos, a Igreja Católica, guiada pela tradição e pela ação do Espírito Santo, tem buscado certos atributos fundamentais na escolha daquele que ocupará a cátedra de São Pedro. O Papa é o vigário de Cristo na terra, o pastor supremo do rebanho universal, e, portanto, deve possuir qualidades que o tornem digno e capaz de cumprir essa altíssima missão. Fidelidade à fé católica. A primeira e mais essencial qualidade de um Papa é a sua fidelidade plena à doutrina da Igreja. O sucessor de Pedro deve ser um homem profundamente enraizado na tradição, zeloso pela integridade da fé, e pronto para defendê-la contra os erros, heresias e confusões do tempo presente. Ele deve professar, com clareza e firmeza, a mesma fé dos apóstolos, transmitida de geração em geração sem alterações. Como ensina São Paulo: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. Gálatas 1:9. Vida de oração e santidade pessoal. O Papa deve ser um homem de intensa vida interior, um homem de oração profunda, que se une a Deus diariamente na Eucaristia, na liturgia das horas e na devoção pessoal. A santidade não é uma exigência secundária, mas central. É por meio dela que o Papa pode discernir a vontade de Deus, governar com humildade e iluminar a Igreja com o exemplo. Ao longo da história, os grandes papas foram homens de virtude heróica. São Gregório Magno, São Leão Magno, São Pio V, São Pio X, entre outros, que uniram sabedoria doutrinal e santidade de vida. Amor à Igreja e zelo pelas almas. O verdadeiro pastor deve amar a Igreja como Cristo a ama, até o sacrifício de si mesmo. O Papa precisa ter zelo ardente pelas almas, buscando a salvação de todos, especialmente dos mais afastados. Seu coração deve ser universal, paterno, compassivo, mas sem ceder à falsidade ou ao relativismo. Como vigário de Cristo, ele deve estar disposto a defender a verdade mesmo que isso lhe custe popularidade, aplausos ou segurança. Clareza doutrinal e capacidade de ensinar. A missão do Papa inclui ensinar, confirmar os irmãos na fé e preservar a doutrina. Por isso, ele deve ser um homem formado na teologia sagrada, amante das Escrituras, conhecedor do magistério anterior e atento à fidelidade à tradição. Ele precisa ter a capacidade de comunicar com clareza, firmeza e caridade, sem ambiguidade, a doutrina católica, especialmente nos tempos de confusão. Prudência e fortaleza diante das crises. Dado o contexto sempre delicado e muitas vezes conturbado da Igreja e do mundo, o Papa precisa ser um homem prudente, capaz de tomar decisões justas, com sabedoria, sem precipitação. Ao mesmo tempo, deve possuir a fortaleza cristã, ou seja, a coragem sobrenatural para resistir às pressões internas e externas, defender a verdade contra ataques e permanecer firme mesmo diante da perseguição. Humildade e espírito de serviço. O título tradicional do Papa é Servus Servorum Dei, servo dos servos de Deus. O pontífice deve ser humilde, consciente de sua fraqueza humana e da grandeza de sua missão. A humildade o torna capaz de ouvir, de discernir, de corrigir-se se necessário, e de confiar totalmente na graça de Deus. Deve governar não para si, mas em nome de Cristo e em favor do bem das almas. Ligação com Pedro e os apóstolos. Por fim, o Papa deve sentir-se, interiormente, em continuidade com São Pedro e com os grandes pontífices da história. Ele não é fundador de algo novo, mas guardião do depósito da fé. Seu governo deve ser continuidade, não ruptura. Essa consciência apostólica é essencial para que ele seja verdadeiro sinal de unidade na Igreja. Conclusão. Ao se preparar para um conclave, a Igreja busca, sob a guia do Espírito Santo, um homem que reúna essas qualidades: fidelidade à fé, santidade, zelo pelas almas, clareza doutrinal, fortaleza, humildade e profundo senso de continuidade apostólica. Mais do que talentos humanos, espera-se que ele seja dócil à graça divina e pronto a ser instrumento fiel do Senhor, para guiar a barca da Igreja em tempos calmos e tormentosos até o porto seguro da salvação.